aí, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Isso mesmo, agora é aquela hora do nosso bate-bola jogo rápido. Vamos fazer a revisão da aula 51.2. Galera, não se preocupa não, olha só. Como é que nós vamos fazer, professor? Nós vamos rever os principais itens discutidos aqui na sala. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, sublinhassem todos os pontos aí, para que a gente possa realizar aí, ó, relembrar, recordar os itens mais importantes dessa aula. Que assim que o tio terminar de fazer essa revisão, vai ter aí uma atividade para vocês. Então, meu diretor, olha aí, coloca aqui na tela para mim, por favor. Aqui atrás de mim, aqui. Ó, sem trocadilho. Olha aí, ó, galera, aula 51.2. Professor, o que nós vamos ver nessa aula 51.2? Aquela aula de revisão que a gente vai relembrar, recordar, sanar todas as dúvidas antes das nossas atividades. Galerinha, biopirataria. You remember this? Nós estávamos falando sobre biopirataria. E ó, a biopirataria, ela pode ocorrer tanto na fauna quanto na flora. O que significa isso, professor? Biopirataria de animais, biopirataria de plantas. Mas não é também, nós discutimos que a biopirataria é quando você tira o exemplar. Um exemplar, uma espécie, um animalzinho de um determinado ecossistema. Então vamos falar aqui de plantas. Professor, quando nós tiramos um exemplar de uma planta, de um local, e levamos para outro lugar, outro país, não é a muda, não é só a flor, não é o sistema radicular. O que a gente tem que tomar cuidado quando isso acontece? Esse tráfico que ocorre, porque não é você retirar e levar, você comercializar. Existem, pessoal, as questões das patentes, e não é só o exemplar. São as biomoléculas, são o que eles chamam de princípios ativos, que você retira do vegetal. E isso, quando tem atividade biológica, pode ir para a área farmacológica, pode ir para a área de cosméticos, pode ir para a área de indústria. E isso é uma... Por exemplo, quando você tem uma planta que é da nossa região, ou região da Amazônia Ocidental, ou só encontra aqui no nosso país, quando nós estamos falando do Brasil, ou estamos falando de um determinado estado específico, que aí pode ocorrer a competitividade financeira. Quando a gente fala que aquela planta tem uma atividade, tem um princípio ativo de uma atividade biológica que pode gerar lucros. Isso a gente ainda não está levando em consideração quando você tira esse exemplar e pode ocorrer algum desequilíbrio ecológico naquela área. Professor, ainda falando de plantas, tem ainda, pessoal, doenças específicas. Por exemplo, não é que é doença, são patógenos, são micro-organismos que só se encontram aqui, ou que se encontram lá fora, em outros países, que trazem semente, tráfico de plantas. No sistema radicular vem fungos, vem bactérias que podem ser danosas para o nosso sistema agroflorestal. E quando a gente fala de animais? Animais também, pessoal. Animais, quando você retira uma espécie... Lembra quando estávamos falando sobre a arara? A arara é monogâmica. Quando você tira... Se você pegou uma arara, você não sabe lá, para quem é leigo no assunto, se é um macho ou uma fêmea. Se naquela hora ela não estava buscando alimento para dar para os seus filhotinhos que estão dentro de um tronco de árvore. E outra, quando você faz esse tráfico, o que acontece, professor? Existem animais como anuros, os sapinhos, não tem os sapinhos? Eles têm moléculas, eles têm um pool de proteína, enzimas, que tem atividade biológica que pode ser utilizado na área farmacêutica, na área de cosméticos. Então,
esse tráfico, como é feito, ele pode ser muito danoso. Então a gente está aqui reforçando a aula sobre biopirataria, falamos das patentes, falamos que existem leis normativas, projetos em andamento para que ocorra um controle, né, dessa dinâmica, dessa saída, dessa entrada, de como isso é feito para, não só para não prejudicar o sistema, o ecossistema, mas também para que o lado financeiro disso e o maus trato com esses animais, tirando eles dos habitats, como muitos a gente viu, que o tráfico, a maioria, o mais severo deles, é quando se pega esses animais somente porque você quer ter um exemplar lá no seu jardim. Ok? Galera, finalizando agora essa revisão do que nós falamos, vamos ter agora aí, ó, atividade. Essas atividades. Meus queridos, agora nós vamos ficar aí com as atividades, façam com calma, direitinho, daqui a pouco de volta para a gente fazer as correções, tá bom? Tchau. Olha aí, não falei? E eu falei que é rápido, cara! E ó, só são 4 questões! 4 questõezinhas! Como é que nós vamos fazer isso, professor? Simple. Primeiro, tu vai colocar aí na tela. Vou pedir pro Little Wolf depois. Colocar na tela, eu vou ler. Read. Não, read. Little. How do you say ler in English? Read? E escrever? How? Right? Oh. It's my friend imagination, Little Wolf, that talked with me. Read. É verdade. Toda vez que eu falo assim, read after me. Leia após... Galera, eu estava conversando com meu amigo imaginário, agora eu voltei. Olha só uma coisa. Nós vamos colocar na tela, nós vamos ler a pergunta. Já da hora já coloca a resposta. Quando for questões abertas, que tem professor que fala que é discursivo. Para questão discursiva. Não se preocupe, não precisa estar assim, idêntico. Professor, a questão tem que estar idêntica, a resposta, não! A gente vai colocando lá, ó, sublinhando as palavras-chave. Ei, professor, não encontrei essas palavras-chave que o senhor está falando, não. É porque muitas vezes você descreveu a palavra. Por isso que a gente vai deixar no quadro, para que aí você coloque entre parênteses. Assim você vai se familiarizando com esses termos, tá bom? E quando for questões fechadas, aí eu vou falar se é a alternativa A, B, C, D, E, ou a A, B, C, D, E. Qual delas estão corretas? E a gente vai justificar porque as outras não estão. Mas, professor, por que o senhor está falando muito? Porque eu gosto muito de estar aqui com vocês. Então, meu querido Little, up! Aumenta a tela para mim. Então vamos para a primeira questão, porque nós vamos tirar as dúvidas de vocês. Primeira questão, professor. A floresta amazônica reflete um dos biomas de maior biodiversidade do planeta. Refere-se a um conjunto de ecossistemas que abrange toda a Amazônia e a bacia amazônica. Olha a pergunta, galera. Look at the question. Por que a Amazônia desperta o interesse dos piratas? Eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, tá? É o modo que eles falam. Professor, tá aí a resposta. Vamos lá. Por que a Amazônia desperta o interesse dos piratas? Because, por ser detentora do ecossistema mais rico do Brasil. Ou seja, de grande biodiversidade e pelo conhecimento milenares de seus habitantes, sobre as plantas medicinais e alternativas do local. Back! Aqui pra mim. Galerinha, olha só isso aqui.
Professor, tem que estar escrito desse jeito? Não precisa estar escrito desse jeito, não. O que eu gostaria de... O que tem que estar aí? O professor presencial que vai ler, que vai corrigir, tem que perceber isso aqui, ó. Qual a justificativa da Amazônia despertar esse interesse? Uma. O estudante pode ter escrito aqui, ó, biodiversidade. Uma grande biodiversidade. Ou por apresentar diferentes exemplares de origem animal, diferentes exemplares de origem vegetal. Então, o que significa biodiversidade? É que a Amazônia contém vegetais, fauna e flora diversas, diferentes. E também micro-organismos. Se algum estudante colocou, tem fungos, tem bactérias, artrópodes. Então, tudo isso aí está na área animal. E tem área vegetal, professor? Plantas. Então, se você colocou por apresentar uma biodiversidade diversificada, porque existem animais e vegetais diferentes e de grande populações diferentes de animais são... Tá, isso que tem que estar aí na resposta. Como ele escreveu, porque cada um tem uma forma de escrever. Qual é a palavra-chave? Biodiversidade. Biodiversidade é a palavra-chave. Outra coisa que algumas podem esquecer. Olha só, plantas medicinais. Tem que escrever as plantas? Não. Isso é só para lembrar que quando os estrangeiros vêm aqui para o Brasil, ou também os pesquisadores, né, observar, quando você observa uma determinada população, e você extrai informações dessa população. E se isso não estiver em um projeto, se isso não for apresentado para a comunidade, se isso você só entrou lá, tirou, observou o comportamento de uma população ribeirinha, dos povos indígenas, só foi retirar informação, publicou o livro, não deu uma contrapartida. Isso é biopirataria. Biopirataria no sentido de você sequestrar o comportamento cultural, e como é os processos de antropologia, de formação, sucessão, que a gente fala como é que são aquelas hierarquias, como aquelas comunidades convivem. Claro que para fazer isso, você entrar em uma comunidade, você tem que fazer um projeto, apresentar o projeto, ter as questões sociais envolvidas nisso. Tudo bem? Meus queridos, vamos para a próxima questão? Little, aumenta aí para nós. Questão 2. A região amazônica desperta um crescente interesse internacional. Interessante. Não somente por sua biodiversidade, mas pelos conhecimentos milenares dos seus habitantes sobre plantas medicinais alternativas em relação ao local onde eles estão. O bioma amazônico ocupa cerca de 50% do território nacional, abrange vários estados brasileiros e alguns países vizinhos. Blá, blá, blá. Mas toda aquela amplitude dificulta a fiscalização. É engraçado, né? Desculpa. Sendo um alvo fácil e vulnerável para a biopirataria. Das alternativas, qual não apresenta um produto de região explorado pela biopirataria? Então, essas são alternativas de assinalar, né? Olha aí. Açaí, iguana, papagaio, preguiça de 3 dedos, ingá. Quem que escreveu isso? Meus queridos,
Dessas, a única alternativa que é a resposta correta é o Ingá, tá bom? Todos os outros exemplares são objetos da ação da biopirataria. Teacher, oi. The question 3. A diversidade biológica ou biodiversidade compreende a variabilidade de todos os organismos existentes num ecossistema. Seja este aquático, seja este terrestre, seja este marinho, com seus complexos ecológicos. Sobre a biodiversidade é correto afirmar, alternativa A, o tráfico de animais não prejudica a biodiversidade de um determinado local, visto que a reprodução ocorre com rapidez? Essa questão está errada. Por que está errada, professor? Pessoal, já vimos lá, né, que a reprodução não é bem assim, ó. Quando você tira o exemplar de um sistema, nós colocamos aí o quê? Nós colocamos a arara. A arara canidé, ela é monogâmica. Quando tu vê uma arara voando, em par, um é o macho até a fêmea. Não existe. Não. É um macho e uma fêmea. Pula, é melhor pular. Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Então, voltando agora depois desse ataque insano, quando você vê uma arara voando, um é macho até fêmea. E se eu vejo 3? Ou é o papai, a mamãe e o filhote. Às vezes você vê ela voando sozinha. Se ela já se acasalou, é que a mãe está no tronco da árvore, protegendo o filhote, e o pai foi pegar frutos e sementes para alimentar. Se você mata esse indivíduo, você está prejudicando, porque a reprodução deles é um período muito longo e é difícil. Não é fácil. Por que não é fácil, professor? Porque existem... Nas aves, aí é geral, existe a corte. E a corte dessas aves, elas são muitos machos que escolhem a fêmea. E aí, E outra coisa, quando você mata uma anta, você mata a capivara, você mata uma cutia, muitas vezes é uma mãe que está caçando para alimentar os filhotes. Se morre essa mãe... E o processo de acasalamento de animais silvestres não é como um cachorro que a gente tem em casa. Entendeu? Não é como os domésticos. Então interfere. Não está correta a alternativa. Meu Deus, vamos, Jefferson. A biodiversidade é um conhecimento que abrange... Biodiversidade é um conceito, Jefferson, que abrange todas as formas de vida na natureza, incluindo as espécies, animais, vegetais e micro-organismos. Sim! Até aí tá tudo certo, eu não tô vendo nada de errado aí. Olha, já tá, nem foi para ser, já ficou vermelho. A edição é maravilhosa, né? O desenvolvimento urbano e econômico não ocorre. Olha, não, esse não acabou com a C. A biodiversidade é um conjunto de espécies e animais de um determinado local. Não incluir na fauna, está errado. C. A retirada de uma determinada espécie do seu habitat natural não altera. Cadê? Altera. Esse não também está errado. Professor, e a questão 4? Preservar a biodiversidade constitui uma das condições básicas para manter os ambientes sadios no planeta. Essa afirmação refere-se a que tipo de população? Somente a alternativa, pessoal. C está correta. É a alternativa que contempla mundial, porque as espécies levam milhões de anos para se desenvolver. E muitas delas podem desaparecer. Only in the world. Poucas décadas você consegue observar em relação à poluição, desmatamento indiscriminado. Pra cá, meu diretor! Meus queridos, finalizamos agora a correção das atividades. Espero mesmo que tenha dado tudo certo aí pra você. Mas, ó,
Fica triste não. Já estamos voltando com outro assunto, tá? Tchau.